Bom dia, povo de Deus. Tá certo aí? Vamos dar início à nossa caminhada bíblica com a nossa escola bíblica dominical. Vamos orar? Vou pedir a irmã Helena. Ora para nós, Helena. Exaltado, glorificado seja o nosso nome. Senhor, nós estamos na tua presença nessa manhã, para ouvir a palavra, para estudar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha nos dar entendimento, Senhor, venha nos dar sabedoria nessa manhã, para aprendermos mais de ti. Seja o pastor, para trazer a tua mensagem, que ele seja usado por ti, Senhor, que o Senhor fale em nossos corações nesse momento. Nós te pedimos tudo isso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Queridos, nós vamos... Não vai fazer a projeção? Nós esquecemos, né? Queridos, nós vamos estudar hoje mais duas parábolas de Mateus. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 13, verso 44. 44 até o verso 46. Apenas 3 versículos. Bom dia, Lu. Bom dia. Bom dia, Lu, né? Porque Luciné e Luciano. Luz, né? Tudo bem? Vocês estão joia? Bom dia, Rose. O texto bíblico que eu convido os irmãos a lermos juntos é Mateus, capítulo 13, verso 44. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Certinho? Muito bem. Próxima aí, ó. Se você pudesse, hoje, escolher um tesouro, qual que você escolheria? Qual tesouro que você pensa assim que você escolheria? Bom dia, Omar. Gente, para as pessoas que moram mais longe, a gente tem que ser mais tolerante com o horário, não é verdade? Porque tem que pegar 2 ônibus, né? Tem que pegar 2, não dá para chegar na hora, não. É difícil mesmo. Tem o horário do ônibus, né, Tânia? Mas se você pudesse escolher um tesouro, qual seria ele? Quem já viu aquele filme O Conde de Monte Cristo? Né? Todo mundo já viu, de Alexandre Dumas, né? Alexandre Dumas é um escritor maravilhoso, escreveu Os Três Mosqueteiros, Tulipa Negra, livros encantadores, né? E ele escreveu O Conde de Monte Cristo, que um sujeito lá, injustiçado, encontra um tesouro gigante, fica multimilionário, né? Hoje, será que se a gente fosse escolher um tesouro aí, qual seria ele? Pensa aí um pouquinho. Né? Tá vendo esse baú aí? Eu peguei a ideia do Conde de Monte Cristo. É um baú cheio de tesouros, né? Você já pensou? Se você fosse escolher um, você, eu quero um... Qual o carro mais caro que tem hoje? Uma Ferrari? Eu quero como tesouro uma Ferrari. Aí eu falaria, vai, bobão, na hora que chegar o IPVA,
você vai ver o que é bom para tosse, né? Quanto que é o IPVA, IPVA, né? Quanto que é o IPVA de uma Ferrari? Deve valer mais do que meu carro. Pois é. Pensa num tesouro grande. E é sobre esse valor desse tesouro que nós vamos discutir hoje. Quais são as verdades espirituais dessa parábola? Se você pudesse resumir em relação às verdades espirituais dessas duas parábolas, quais seriam elas? Um de cada vez. O que você acha aí, irmã Leonor? Quais são as verdades espirituais que estão contidas nessas duas parábolas? Se a irmã pudesse resumir numa frase qual que é a verdade central dessas parábolas, quais seriam? Fala, Lu. O reino de Deus. Mas é só o reino de Deus? O que ele está querendo falar em relação ao reino de Deus? Renúncia para ter o reino de Deus? Será que essa é a verdade central? Renúncia, olha só que interessante. Renúncia para... Pensa mais um pouquinho aí. O reino dos céus é um tesouro. Então ele está falando do quê? Do valor do reino de Deus. Qual que é o valor do reino de Deus? E se você está disposto a renunciar para ter acesso a esse reino. É isso que você quis dizer, Lu? Joia. Então vamos pensar nisso aí. Será que muitos entendem qual que é o valor do reino de Deus? As pessoas, de modo geral, conseguem entender qual que é o valor do reino de Deus? Sim ou não? Não conseguem? Não conseguem. Por que as pessoas não conseguem entender o valor do reino de Deus, Tânia? Muitos por não crerem. Ou não creem, ou você acha que elas atribuem um valor diferente para o reino de Deus daquele que efetivamente ele tem? São questões, né? Vocês lembram da parábola do semeador? Que o semeador foi semeando e caiu em terras diferentes, né? Concorda comigo que são 4 tipos de terrenos que nós estudamos lá. Aquelas pessoas tiveram um discernimento diferente em relação ao valor daquela semente que caiu no coração delas? Olha como é que está interligado as coisas, né? Aquelas pessoas, algumas caiu a semente, ela entendeu qual que é o valor do reino de Deus, mas atribuiu mais valor a este mundo do que ao reino de Deus. E o valor das questões deste mundo sufocaram aquela semente naquela terra, cresceu entre espinhos e a pessoa perdeu a oportunidade, então, de pertencer ao reino de Deus. Algumas não dão valor nenhum. É aquela que, pelo caminho, vai lá, os pássaros vão lá e comem aquela semente. Observem que as pessoas atribuem de forma diferente valor ao reino de Deus. Agora, o valor do reino de Deus, do reino dos céus, o valor do reino de Deus, né, que são sinônimos aí, são palavras intercambiáveis, né? Você muda. O valor é um só. É um só. O que muda é a visão das pessoas em relação a esse valor, né? Por exemplo, eu gosto demais de banana. Tudo de banana, para mim, é gostoso. Eu gosto de bolo de banana, vitamina de banana, pão com banana, pizza de banana, shampoo de banana. O que tiver banana, eu como, eu uso. Já o meu amigo Guilherme,
O Guilherme tem pavor de banana. Isso é um problema no relacionamento nosso. Pois é, ele falou que a parte de banana, ele tem pavor de banana. Vocês concordam que a banana é uma só, mas eu atribuo um valor diferente para a banana do que o Guilherme? O Guilherme tem pavor de banana. Ele não gosta de ver banana. Minha nora é a mesma coisa, a esposa do Ivan, ela tem pavor de banana, não gosta nem de ver. Ela não gosta que fala banana perto dela. Você tem pavor que ela tem de banana. Então você pensa bem, mas a banana muda? Não, é uma coisa só. Então, o valor do reino de Deus é um só. O que muda é a percepção das pessoas em relação a esse valor. Conseguimos chegar nesse acordo aí? Vamos caminhar mais um pouquinho. Abra aí em 2 Coríntios, 4:4. Quem achar, pode ler esse texto para mim. Quem achar, pode ler. Leia bem forte aí para mim. 4:4. Pois é. Um crente aí com a NVI é o Deus desse século, né? Lê aí. O Deus dessa era. Olha só, gente, que coisa interessante. As duas traduções, na realidade, querem dizer a mesma coisa, só que eu acho que a NVI é mais clara a ideia, né? Quem incapacita o homem de enxergar? Pode pular 1, 2, 3. Mais. Isso. Quem capacita o homem de enxergar, então, o valor do reino de Deus? A partir da perspectiva de 2 Coríntios 4:4. E quem que é esse caboclo? É para falar, né? É o capiroto. É o capiroto. Como diz um pastor conhecido meu, ele disse que é o binga, porque não podia falar diabo dentro de casa, né? Aí a avó dele disse, quando você não pode falar coisa, se chama binga. Aí é o binga, ele falou que é o binga. Então, é o diabo. O diabo, ele tem uma ação na vida das pessoas que faz com que essas pessoas, o quê? Não enxerguem a verdade do evangelho. E isso, meus irmãos, é incrível na nossa caminhada cristã. Você fala do evangelho para uma pessoa e a gente não sei o que acontece. Essa pessoa tem uma sede, um negócio incontrolável. Você fala para outra pessoa e a pessoa, não acredito nisso, não. A mesma mensagem, o mesmo desejo, porque a gente é um mistério aí, né, Marcelo? É um mistério espiritual aí, né? As pessoas reagem de forma diferente, né? Mas temos que ter o discernimento que o valor do reino de Deus é o quê? Que nós chegamos num acordo. É um só. O que muda é o valor que as pessoas atribuem a esse reino. E nós entendemos agora que o valor não é percebido de forma completa porque o diabo trabalha para que as pessoas não tenham esse discernimento. Ok? Muito bem. Próxima aí. Foca. Qual seria o valor equivalente do tesouro e pérolas nos dias de hoje? Foi o que eu falei. Jesus está falando de uma pérola preciosa e de um tesouro muito grande. Se a gente fosse contextualizar, se Jesus estivesse escrevendo essa parábola nos dias de hoje, qual seria o símbolo que ele usaria? Será que ele falaria de um tesouro escondido num campo ou de um negociante que procura pérolas de grande valor? Será que ele usaria outros símbolos se Jesus estivesse presente nos dias atuais? Fala, Omar. Poderia ser alternado por um grande empresário. Um grande empresário, pode ser. Um grande empresário que
teve a oportunidade de comprar um conglomerado de empresas, é ou não é verdade, né? Ou alguém que descobriu, se bem que petróleo está em baixa, viu, Marcelo? Petróleo, barra de ouro, ou a pessoa hoje que encontrou a fórmula da cura do câncer. Esse aí vai ficar multitrilionário, né? Ou vai morrer cedo, é verdade, né? É verdade. Então, qual seria o equivalente, né? A gente tem que... É isso que eu queria que a gente fizesse sempre um exercício de contextualizar o texto bíblico, né? Porque a gente fala assim, pérola, hoje a pérola é cara, mas não é um negócio assim, porque desenvolveu-se tanto que a gente fala assim, a pérola é um negócio assim, será que tem tanto valor mesmo, né? Ou um tesouro, será que... Né, que tesouro é esse? Tenta contextualizar isso aí, o que hoje tem um valor, assim, que seja quase ser intangível, que a gente pode aplicar nessa parábola aí. Ok? Aí, próxima aí, foca. Mais um. A quem Jesus estava contando essas parábolas? E aí é a primeira atividade nossa. Eu vou dar 2 minutinhos para os irmãos, abram o capítulo, abram a Bíblia no capítulo 13, e vocês vão começar a partir do verso 36. Leia aí 13, 36 e vai dar uma lida até o 45 e perceba a quem Jesus estava falando essas parábolas. Olha, no capítulo 13, no verso 1, diz o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, sentou-se à beira-mar, reuniu-se ao redor uma o quê? Multidão. Então, no caso da primeira parábola, Jesus está falando para quem? Para uma multidão. Neste caso aí, vocês têm 2 minutos para a gente definir o público. Se a gente definir o público, a gente consegue entender melhor a parábola. Para quem Jesus estava ensinando essas parábolas? Para os discípulos. Por quê, Lu? Exatamente. O versículo 36 do capítulo 13 dá a entender isso. Olha só. Então ele deixou a multidão, foi para casa, seus discípulos aproximaram-se e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo, a parábola do trigo e do joio. Ele foi e explicou, e logo depois conta essas parábolas como que se fosse o quê? Um complemento da parábola do trigo e do joio. A parábola do tesouro de grande valor, da pérola, ela é um complemento do ensinamento da parábola do trigo e do joio. É neste contexto que a gente tem que entender essa parábola, tá ok? Então vamos continuar. Foca, próximo aí. Jesus queria que seus discípulos aprendessem. Só o primeiro ponto, por favor. Isso. Primeiro, o que Jesus queria que seus discípulos aprendessem, né? Que essas parábolas revelam aspectos mais profundos do reino de Deus. Que ele não queria passar para todo mundo. Ele queria passar para quem? Para os discípulos, né? A mensagem do reino de Deus e seu valor é tema central do evangelho. E tem um texto lá em Daniel, quem, por favor, achar aí, leia para nós, Daniel 4:3. Pode. São os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Tá falando aí quem está falando do valor desse reino de Deus? Isso é interessantíssimo, meus irmãos. Quem está falando aí? É Daniel? Não. Quem que é? Nabucodonosor. Por que ele está falando isso?
porque ele tinha acabado de mandar jogar na fornalha ardente Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele, ao perceber que tinha alguém junto e que eles saíram com eles, né, e que eles saíram ilesos, né, ele faz essa declaração. Olha só que interessante, Nabucodonosor teve a oportunidade de entender qual que era o valor do reino de Deus a partir de uma experiência que ele falou assim, olha, não tem como discutir sobre isso. A mensagem e Jesus está querendo passar isso, a mensagem do reino de Deus, o seu valor é tema central da mensagem do Evangelho. Inclusive, nós estamos estudando à noite sobre o reino de Deus. Hoje nós vamos encerrar a série sobre o reino de Deus, né? Muito bem, próxima aí. Foca, isso. Revela os segredos mais profundos de Deus. Alguém abra para mim 1 Coríntios 2, 12 a 16. 1 Coríntios 2, 12 a 16. Quem achar, pode ler para nós. Então, peraí. Nós, porém, não recebemos o quê? Espírito do mundo. E interessante que sua Bíblia deve estar, esse Espírito está com letra maiúscula ou letra minúscula? Não, minúscula. O primeiro Espírito está com letra minúscula. Nós, porém, não recebemos o Espírito deste mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Esse Espírito está com letra o quê? Maiúscula. Prestem bem atenção. Continua. Até o 16. Olha só. E aí tem muita gente que lê o texto e está falando só da vida futura, do reino futuro. Aí não lê o capítulo todo, né? Porque o capítulo, o final do texto, fala assim, Paulo, nós, porém, quer dizer, em relação a tudo isso que eu estou falando, temos o quê? A mente de Cristo. Ou seja, os segredos de Deus só podem ser discernidos por quem? Fala com vontade, gente. Por quem tem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo? Aqueles que são o quê? Aqueles que são espirituais. Esses que são espirituais são templo do quê? Do Espírito Santo. Essas pessoas têm o privilégio de discernirem o quê? As verdades espirituais, que é o que para o mundo? Loucura. Ô, gente, pega uma pessoa do mundo, uma pessoa que não conhece o Evangelho, leia Mateus 5, 6 e 7 para ela, que é o Sermão do Monte. O que ela vai falar com você? Você precisa de um médico bom, urgente, porque aquilo ali não tem lógica. Eu falo que o código de ética que Jesus Cristo deixou para a igreja, que é o Sermão do Monte, é a expressão maior da contracultura do Evangelho contra a cultura deste mundo. Elas se chocam. Jesus falou assim, o pecado não é o que você faz, ele nasce no seu coração, na sua mente. Olha só. Aí o cara fala assim, que loucura é essa? Que loucura é essa? Então,
Mas, de fato, para quem tem o Espírito Santo de Deus, as verdades espirituais de Deus são tesouros que são guardados em nosso coração. Não é? Põe o próximo aí. Eli Stanley Jones. Quem sabe quem foi Eli Stanley Jones? Quem conheceu esse homem aí? Talvez não tão famoso quando eu pensei que fosse, né? Ele é considerado o quê? O maior missionário do século XX. Sabiam disso? Ele expandiu o evangelho de forma assim impressionante. E ele tem uma frase que é o seguinte: o reino de Deus é a resposta, o quê? Total de Deus à necessidade do homem. A demanda do homem para conhecer a Deus o reino de Deus é a resposta para esse questionamento, para essa falta de discernimento. O reino de Deus é a perspectiva da restauração da humanidade para uma situação parecida com antes da queda. Isso a gente não consegue entender muito bem, porque muitas vezes a nossa igreja não representam uma situação de vivermos o que as pessoas viviam, Adão e Eva viviam antes da queda. Mas o fato é que o reino de Deus é essa expressão. O que é o reino de Deus, meus irmãos? É onde tem o governo de Deus. Onde tem o governo de Deus, ali é o reino de Deus. Onde não tem o governo de Deus, não é o reino de Deus. Então, a igreja é o reino de Deus. Se ela estiver debaixo do governo de Deus, é reino de Deus. Se ela não estiver debaixo do governo de Deus, ela não é reino de Deus. É simples assim. Reino de Deus é onde Deus é soberano. Onde Deus é soberano, ali é reino dele. Então a gente tem que perguntar: eu participo do reino de Deus? Você tem que perguntar, deve fazer essa pergunta. Aí para responder, você fala assim: Deus é soberano na minha vida? Se Deus é soberano na sua vida, você é participante do reino de Deus. Não, Deus não é soberano na minha vida. Aí você tem que questionar: eu participo de fato do reino de Deus? Muito bem. Próximo aí. Meu amigo Foca. Muito bem. Só sincronizar aqui os dois computadores. Será que Jesus contou essas parábolas na ordem que Mateus nos apresenta? Ou foi de outra maneira? O capítulo 13, nós temos 7 ou 8 parábolas, conforme a interpretação de cada um, sobre o reino de Deus. Será que Jesus contou todas as parábolas de forma sequencial? Ou Mateus compilou? O que os irmãos acham aí? Ele não tem resposta certa para isso não, viu, meus irmãos? A gente não estava lá, né? Mateus não deixou escrito nada, só olha, foi dessa forma ou não foi? Mas o que os irmãos acham quando os irmãos leem o capítulo 13? O que vocês acham? O que você acha, Marcelo? Hein? Foi, Lu? Eu não entendi. Ele organizou para fazer sentido, né? Ele falou assim: eu vou contar aqui alguns milagres de Jesus, né? Então, eu acredito nessa ideia também, viu? Se você for ver depois do Evangelho, no Evangelho de Mateus, você pega Mateus 5, 6, 7, que tem o Sermão do Monte, depois ele mostra para aquelas pessoas que Jesus realmente é Deus. E ele começa a citar um punhado de milagre. Eu não acredito que os milagres foram feitos um atrás do outro, não. Foi ao longo do ministério de Jesus. Bom, agora eu já falei dos milagres, agora eu vou falar das parábolas de Jesus. Aí eu vou organizar o capítulo 13, que não, né, essa parte, porque na realidade não tinha, ele não pôs o número 13 lá não, viu, meus irmãos? Depois, anos depois, que um padre abençoado que nos ajudou muito com os capítulos e depois o outro com os versículos, né? Mas ele falou assim, essa etapa, essa parte, eu vou contar as parábolas de Jesus em relação ao reino de Deus, né? E ele foi, eu acho que é muito dessa forma que foi feito, né? Só um questionamento, porque muitas vezes a gente
tem que parar para pensar a Bíblia de uma forma assim mais objetiva, né, para que ela tenha sentido nas nossas vidas. Então, qual a relação, próxima aí, qual a relação dessas parábolas com as outras existentes em relação ao reino de Deus do capítulo 13? Ele está falando do valor. As outras ele falou do quê? Do semeador, do trigo, do joio, do grão de mostarda e do fermento. Não é isso? Onde que tem ligação dessas parábolas do tesouro e da pérola com essas outras? Um de cada vez. O que vocês acham? Olha só, pensa bem. Quê? A parábola, o tema central é valor, isso mesmo. Mas qual que é a relação desse valor com as outras parábolas? Do semeador, do trigo, do joio, do grão de mostarda e do fermento. Hein? Vida eterna? Gente, o negócio é o seguinte, vocês com máscara, você ouve uma voz, você não sabe de onde vem, né? A palavra de Deus fala do Espírito, você não sabe para onde vem, nem para onde vai, né? É mais ou menos o que acontece comigo aqui, com vocês, todo mundo de máscara. Vida eterna. Olha só, pensa comigo aqui, será que as outras parábolas não quer dizer o que é o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Aí a gente viu todas as implicações, né? Começou pequeno e cresceu. O reino de Deus é em relação a um fermento, quer dizer, começou com um pouquinho de gente e foi levedando toda a humanidade. Hoje o cristianismo alcança bilhões de pessoas, né? Como é que aí você fala, o reino de Deus, apesar disso, neste mesmo reino tem trigo e tem joio. Neste mesmo crescimento tem gente que acolhe a parábola do semeador. Tem gente que acolhe de coração e dá muito fruto, tem gente que acolhe, mas desiste, e tem gente que não acolhe, né? Mais ou menos isso aí. Mas, a despeito disso tudo, o reino de Deus tem um valor só. Olha como é que, se a gente pegar, como é que as parábolas de Jesus sobre o reino estão querendo mostrar o valor. Ele falou assim, olha, a despeito do início pequeno, a despeito das pessoas aceitarem ou não aceitarem, a despeito de algumas pessoas quererem depois desistirem, o valor do reino de Deus é esse. Olha como é que está tudo interligado às parábolas de Jesus aí. Ok? Vamos continuar? Muito bem. Quais são, então, as implicações de quem participa ou de quem encontra essa pérola ou esse tesouro escondido? 1 Coríntios 4, 20. Primeiro Coríntios 4, 20. Quem achar aí, por favor, leia para nós. Palavras, mas em virtude, em poder. Em poder, né? Nós vamos comprar uma NVI para você, né? Duas, né? Em poder. Mas você vai comprar assim mesmo. Então, o reino de Deus, ele é o quê? Não é só palavra, ele é o quê? É poder. Esse poder é o poder o quê? Transformador de vidas. Por que ele tem esse valor, gente? Porque ele tem um poder de transformar vidas. Você viu, né, Lucinéia, um casal que estava na Cracolândia e o casal foi alcançado e a foto dele... Você viu essa matéria dessa campanha? Antes e depois, colocaram a foto do casal, gente. Antes
quando eles participavam da Cracolândia, e depois, hoje é um casal missionário. Você não fala que né, a Lucinéia deve ter visto esse material, você não fala que é a mesma pessoa. Aí que você faz um recorte para você entender o poder transformador. Duas pessoas que eram escravas do pecado. Tinham perdido toda a característica da humanidade. Porque quem já viu a Cracolândia lá em São Paulo sabe o que eu estou falando. Você vê a Cracolândia, imediatamente você associa aquele filme, aquela série Walking Dead. Parece zumbi. Você não fala que é ser humano. Quando a primeira vez que eu fui lá em São Paulo com a Luciana, nós erramos lá e demos de cara com a Cracolândia. É um negócio assustador. É um negócio que você fala assim, não é possível isso é zumbi, não é ser humano. Aí você vê o casal transformado, vivendo com família, com vida restaurada, livre do vício, transformando outra vida. Aí você vê que o reino de Deus não é só palavra. Ele é o quê? Ele é poder transformador. Ele é... Exato. Exatamente. E assim, a gente muitas vezes, estou fazendo um exemplo drástico, né, para trazer a realidade, mas se aplica em cada um de nós, né? O poder transformador do evangelho, mesmo naquele que tem aparência de coisa boa, mas no fundo é sepulcaiado. É o que é a diferença entre o cristão e o não cristão, né? A visão nossa, com todo o respeito que a gente tem às pessoas, é que muito aquela pessoa que tem aquele verniz bonitinho, né, que parece sepulcaiado. Dentro ali tem morte, né? Então, esse é o poder transformador. Próximo. É revelado na pessoa de Jesus Cristo. Olha só, Mateus 9:35. Ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. Ele pregava o quê, o Lucinéia? Do quê? Ele pregava as boas novas do reino de Deus. Olha só, meus irmãos, como é que o reino de Deus, o seu valor, é tema central do evangelho. É tema central. Ok? Então, e esse evangelho do reino é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Combinado? Próximo. Alguém abra para mim em Gálatas 3, 26 a 28. Em Gálatas 3, 26 a 28. Quem achar aí, leia para nós. 3, filha. 3. Meia dúzia dividido por 2. Isso. Vós sois filhos de Deus, e nós temos Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. O que é o tema central desse texto, Tânia? Não existe distinção de sexo, não existe distinção social, cultural, econômica. Gente, quando eu vejo esse texto e vejo gente falando que a Bíblia é homofóbica, que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia faz separação das pessoas, porque as pessoas que afirmam isso não conhecem a palavra de Deus. A verdade pura e simples é essa. Quem conhece a palavra de Deus sabe que, de fato, a intenção de restaurar a humanidade à luz daquilo para a qual nós fomos criados e para o verdadeiro valor que nós temos em Cristo Jesus é encontrado exclusivamente na palavra de Deus. Não há grego nem judeu, quer dizer, não existe distinção de nação,
não há servo livre, não existe distinção de poder econômico, não há mulher ou homem, não existe distinção, bom dia, não existe distinção por sexo. Não existe distinção dentro da palavra de Deus. Todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador são livres, né, para o adorarem de todo o coração. Então, o Evangelho de Deus, ele é transformador, ele se transforma através da revelação que há em Cristo Jesus, e ele é para quem? Para todas as pessoas, né? João 3,16, porque Deus amou o quê? Alguns? Não, porque Deus amou o quê? O mundo, né? Muito bem. Próximo. Atos 2, 42 a 47. Um texto que fala lá do início desse grão de mostarda que começou a germinar de forma muito rápida, trouxe um crescimento fantástico. Leia aí para nós. Dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham reunidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Ao Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes apresentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha só, gente. Então a gente vê que o poder de transformação, a gente começou lá, individual, mas ele se caracteriza também o quê? No coletivo. Por isso que é reino. Reino é reunião de quê? De várias pessoas. E esse reino, ele tem a capacidade de atrair. Eu acho esse texto incrível, Lucinéia, porque ele fala que a população tinha o que em relação à igreja? Qual que é o termo que eles usam aí? Simpatia. E eu fico pensando, meus irmãos, será qual o sentimento que as pessoas têm em relação à igreja de hoje em dia? Será que é simpatia? Onde é que na nossa história nós nos desviamos do caminho do evangelho a ponto de que a igreja não seja mais simpática para o mundo? Alguma coisa aconteceu. Eu concordo que tem um negócio que é o seguinte, né? De noite, todos os gatos são o quê? Pardos, né? Então, para quem é de fora, quem é evangélico, é tudo a mesma coisa. O exemplo aí do Claudinho, né? Ele está na classe de batismo, vai ser batizado, e ele falou que a primeira vez que ele recebeu o convite do Dimitri para ir na escola dominical, para vir na igreja, perdão, ele falou assim, mas você é crente? Eu sou. Que isso, Dimitri? Você é inteligente. Crente é lugar de doido, né? Você vê que ficou doido também, né? Porque a igreja tem que ter essa capacidade de quebrar esses paradigmas. Eu coloquei esse texto aqui, que nem está na missão, como uma reflexão da nossa parte. Será que nós temos a simpatia das pessoas? Eu costumo brincar que tem crente que eu chamo crente de sol de meio-dia, de Valadares. Né, Rosa? A Rosa sabe o que eu estou falando. Né? A Tânia também, que é daquela região ali. E é de janeiro, sol de meio-dia de janeiro em Valadares. Né? Dá calor só de pensar. Né? Você consegue ficar no sol de meio-dia em Valadares lá? Não consegue. Nem debaixo da árvore, né? Porque lá é muito quente. E eu falo que tem crente que é assim.
É pior do que sol de meio-dia. Você não consegue ficar perto da pessoa, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem que trazer sombra para a vida das pessoas, refresco. Eu falo, né, é o tal do trigo e do joio, né? Eu sou pastor de trigo, sou pastor de joio. E para mim está tudo certo, né? Não compete a mim fazer a pessoa deixar de ser joio e para ser trigo, não. Isso é a ação de Deus na vida da pessoa, a responsabilidade de cada um com as suas escolhas. Mas a verdade é que eu tento fazer com que a nossa igreja seja cada vez mais trigo e menos joio. Mas isso é uma responsabilidade de cada um, entendeu? Então, a gente tem que deixar de, pelo menos, ser chato. A gente tem que atrair as pessoas pelo amor, pela perspectiva de preocupação com o outro, né? Aí a gente vai conseguir ser, de fato, algo que o mundo não conhece, um valor que o mundo não conhece. Muito bem, próximo aí, meu querido. Muito bem. Qual o paralelo entre, então, as parábolas, né, do tesouro e a parábola da pérola com o encontro de Jesus com o jovem rico? Vamos dar uma lida rapidinho aqui. Eu vou ler para os irmãos Mateus 19. Mateus 19, 16. Eu vou ler para os irmãos aqui, acompanhem aí. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Vamos perguntar, vamos contextualizar esse texto. Mestre, que farei de bom para ter acesso ao reino de Deus? Né, que a gente está falando sobre reino. Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o homem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Qual que é, meus irmãos, o paralelo dessa história com a parábola do tesouro que nós ouvimos, dessas duas parábolas? Como é que é? Do que é o reino de Deus. O rapaz estava atribuindo mais valor às coisas deste reino, deste mundo, do que ao valor do reino de Deus na vida dele. Não é isso? Olha só. Oh, gente, eu queria que alguém falasse isso. Saiu. A parábola, o cara foi lá e vendeu tudo que tinha. E foi lá e comprou o tesouro. O jovem rico falou o quê? Não vendo, não. Saiu triste, porque não, eu prefiro o que eu tenho do que esse tesouro que estava escondido, essa pérola que eu achei. Porque ele achou. Jesus mostrou para ele. Olha só como é que existe. Agora, abra aí para mim alguém em Mateus capítulo 6, verso 25 a 34. Pode colocar a próxima aí. Você abriria a mão de todos os seus bens aqui na terra para um tesouro no céu? Vamos ver o que Jesus nos fala acerca disso no Sermão do Monte, no capítulo 6, verso 25 a 34. Leia alguém para nós. Eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu,
não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Porque vocês se preocupam com poucas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo: vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio dia. Olha só, gente, como é que o texto colabora com a ideia um do outro. E a pergunta que eu queria fazer com os irmãos é: será que a gente lendo as parábolas do tesouro perdido, né? Do tesouro que foi encontrado, da pérola que foi encontrada, com este texto de Jesus, como é que está o nosso coração? Será que a ansiedade domina a nossa vida? Será que a gente confia em Deus? Será que a gente entende que nada se compara ao valor do reino de Deus? É interessante quando Jesus fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Olha como o reino de Deus é mensagem central do evangelho, como eu tenho dito aqui para os irmãos. Como é que está o nosso coração? Será que a gente está disposto a abrir mão? É muito bonito quando a gente lê a história lá de Abraão, né? Quando Deus pede o filho dele, e é emocionante a história, como é que é bacana e tal. Mas e com a gente, como é que é? Será que tem algum Isaac na nossa vida que a gente talvez não estaria disposto a abrir mão? Será que a gente... Foi, Tânia? Será que a gente tem um Isaac ou mais Isaques em nossas vidas que nos impede de entender, de discernir qual que é o valor do reino de Deus em nossas vidas? Esse questionamento, meus irmãos, que é pessoal, é individual, a gente tem que estar fazendo de forma constante, né? Para a gente não se perder na loucura deste mundo. Não é verdade? Muito bem. Próxima. Vamos fazer um quebra-cabeça aí, meus irmãos, né? Quebra-cabeça é aquele negócio de você juntar as pecinhas para formar um quadro. Será que existe relação entre ter riquezas na vida presente e ser filho de Deus? Será que um exclui o outro? Porque, vamos ver, Marcelo, lê aí primeiro 1 Timóteo 6, 6 a 10, e depois 10 e 17. E Patrícia, Lucas 12, 16, eu abreviei Lucas errado, perdão. Lucas 12, 16 a 21. 1 Timóteo 6, de 6 a 10, e depois pular para o 17 a 19. Lê para nós. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com o que descobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitas circunstâncias loucas e nocivas, e submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 17 a 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos,
nem põe a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo e abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozar. Que façam bem, enriqueçam em suas obras, repartam mutuamente e sejam comunicados. E entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Bom, muito bem. Leia para nós agora, Patrícia. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida será resistida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não ali para com Deus. Muito bem. Será, meus irmãos, que a riqueza exclui a possibilidade da pessoa ter discernimento, ter acesso ao reino de Deus? Sim ou não? Tem muito rico crente. Muito bem. Como é que então a gente pode contemporizar esses textos? O que os dois textos falam é onde está o seu coração. O problema não é em ter. O problema é onde esse ter assumiu o seu coração. Esse é o grande problema para as pessoas atribuírem de fato qual é o valor do reino de Deus na vida delas. Porque elas acham que a casa própria, o carro, o status, isso e aquilo outro, tem mais valor do que o reino de Deus e acabam se perdendo na vida por não se permitirem, então, entenderem qual que é o valor do reino de Deus na vida. E a vida passa, e ela passa depressa, né? Não pense, eu sei que eu nasci com 53 anos, não, nasci com novinho. E passa rápido. E se a gente não entender precocemente qual que é o valor do reino de Deus, a gente acaba vivendo uma vida procurando valor em outras coisas que são etéreas. Como diz, não está na Bíblia não, né? Caixão não tem gaveta não, viu, gente? Não tem não. Aí, próximo aí, para a gente encerrar. Jesus conta essas parábolas para seus discípulos como uma extensão, então, da parábola do trigo e do joio. Jesus quer ensinar que, apesar das dificuldades de ter trigo e joio convivendo juntos, o valor do reino de Deus é incomparável. Olha, gente, vai ter gente que está aqui que entende, vai ter gente que não entende, vai ter gente que participa do reino de Deus, vai ter gente que abre mão, percebe qual que é o valor, e tem gente que não. E a gente tem que aprender a conviver com essa situação, porque não nos cabe fazer esse julgamento. O julgamento, a palavra de Deus nos ensina que, na volta de Jesus, aí a coisa vai colocar os devidos pingos nos is, né? Como se diz por aí, vai separar, de fato, quem entendeu qual é o valor do reino de Deus e quem não entendeu qual que é o valor do reino de Deus. Encerrando então, meus irmãos, próximo aí, você estaria disposto a abrir mão de qualquer coisa em troca do reino de Deus? Será que existe algo em você que você julga que é impossível de abrir mão na sua vida? E aí eu vou encerrar com esse belíssimo Salmo 16, verso 1 e 2, que essa pergunta aí você responda ao seu coração, né? Será que tem alguma coisa que está assumindo no coração, algum lugar no seu coração que não deveria? Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho nenhum além de ti. Olha só. Não tenho bem nenhum além de ti. Obrigado.
Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Que isso seja verdade em nossas vidas, que a gente possa falar como o salmista, né? Não existe bem nenhum que possa assumir o meu coração o lugar que Deus deve ter, o reino dele, a sua mensagem. Que a gente possa estar disposto a abrir mão de qualquer coisa em favor do reino de Deus. Amém? Vamos orar para encerrar. Eu vou pedir o irmão Omar que nos encerre com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por esse ensino, Deus. Seu Espírito Santo, Pai, teve liberdade para nos ensinar aqui. Obrigado, Pai. Senhor, conceda uma manhã abençoada a todos que estão ouvindo a tua mensagem e prepara-nos à noite, Pai, para receber a mensagem também, para estarmos nessa comunhão com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, pelas verdades que foram nos ensinadas hoje essa manhã. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por tudo. Amém. Queridos, hoje começa o quê? 2 cultos. 17 horas, 5 horas da tarde, para as pessoas com mais de 50, né? E o outro, mais de 50, ou aquelas pessoas que estão com receio de chegar e ver a igreja cheia e quer voltar para frequentar a igreja. Se é o seu caso, então, vem no culto de 17 horas, que nós cremos que vai ser um culto com menos pessoas. E vamos ter o culto às 19 horas com o restante das pessoas. Então, se você está com algum receio e quer louvar a Deus presencialmente, venha no culto das 17 horas. Ok? Deus abençoe a todos. Bom dia.